Então, o cigarro é um vilão importante para os pacientes neurológicos. É bem conhecido que o cigarro é um grande fator que desencadeia e agrava as crises de dor de cabeça, por exemplo, né? Incontáveis pacientes com dores de cabeça, eles falam que quando vão para um ambiente com cheiro de cigarro, eles acabam desencadeando de crise, né? As crises de enxaqueca, por exemplo. Então, isso é bem conhecido. Além disso, a exposição do paciente ao cigarro tem sido associado à cefaleia insalva, cefaleia de Horton. Ou seja, o próprio cigarro ele tem relação com alguns tipos específicos de desenvolvimento de alguns tipos específicos de dor de cabeça. Tudo bem que toda essa questão ainda está em estudo, mas já temos essa evidência. Bom, o cigarro, ele atualmente, né, nos últimos 10 anos, conseguiram comprovar que o cigarro está associado com perda gradual da audição. Ou seja, a perda de audição ocorre com maior frequência nas pessoas que fumam, né? Ou seja, e portanto todas as consequências de perda de audição, por exemplo, zumbido, por exemplo, tontura, zumbido, ou seja, as consequências de perda de audição, declínio cognitivo. Hoje em dia se sabe que o declínio cognitivo está associado à perda de visão, redução da acuidade visual e também redução da audição. Bom, além disso, nós sabemos que o cigarro tem muita relação com anormalidades do sono, né? Tem vários trabalhos no mundo científico correlacionando cigarro, hábito de fumar, com alterações do sono. Então, por exemplo, um trabalho recente do ano passado mostrando que o cigarro, o hábito de fumar, ele pode causar insônia, e quanto mais cigarro, ou seja, quanto mais grave o tabagismo da pessoa, quanto mais cigarros a pessoa consumir, mais grave a insônia da pessoa. Isso é uma queixa no seu consultório, Thelma? Sim. Você vê esses pacientes se queixando de dificuldades para dormir, de crises de enxaqueca, alguma coisa assim? A cefaleia é muito comum, né? Realmente é muito comum. E insônia também. Insônia também. Na realidade, eu nem sabia esse dado, mas a gente realmente... E tem muito a ver isso, assim, de quantidade de cigarro com maior queixa. Ou pensando agora no consultório... Bom esse intercâmbio, o nosso intercâmbio de especialidades para Ontem eu estava levantando a literatura, vi um trabalho publicado no ano passado, 2021, quer dizer, retrasado. E, além disso, o uso do cigarro está associado à diminuição do número de horas de sono, ou seja, com a duração do sono. E todos nós sabemos que o corpo precisa descansar, né? Insônia mais poucas horas de sono significa estresse, desencadeamento de estresse e inflamação no corpo. O cigarro, por exemplo, já é uma substância oxidativa. Se você não dorme, você fica mais oxidativo ainda, mais inflamado, mais propenso a ter câncer, etc. E agora faz todo sentido ser relacionado à quantidade de cigarro, porque quanto maior a quantidade de nicotina que a pessoa é exposta, aquele ciclo de compensação é mais rápido, né? E tem gente que acorda no meio da noite para fumar. Exatamente. Isso. Bom, exatamente. Isso mesmo. Então, além de estar relacionado à insônia e além de estar relacionado à diminuição da quantidade de sono, de horas dormidas, quando a pessoa tenta parar de fumar, ou seja, a abstinência ao cigarro, por sua vez, também causa insônia. Ou seja, o cigarro ele é um verdadeiro vilão, porque ao mesmo tempo ele provoca tudo isso, ele provoca a insônia, ao mesmo tempo, quando a pessoa quer parar de fumar, o fato de ter abstinência ao cigarro, a pessoa também entra em... a abstinência ao cigarro leva à insônia. Ou seja, se você correr,
Se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho Se ficar, come, o né? bicho come. Esse é a nossa problemática do cigarro. Bom, além disso, o cigarro está associado a agravamento de doenças autoimunes. Né? E tem algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide. Eu estava estudando sobre doenças autoimunes neurológicas, né? E o pessoal não parava de citar artrite reumatoide, que tem muita relação com o cigarro. Né? E em relação às doenças autoimunes neurológicas, nós podemos citar miastenia gravis. Né? Miastenia grave é uma doença em que a pessoa produz autoanticorpos contra componentes da junção neuromuscular. E, portanto, com isso, a transmissão de informação da fibra nervosa para o músculo acaba ficando acometida. Né? E o cigarro, ele piora as crises de miastenia graves e, portanto, piora a qualidade de vida do paciente. Bom, além de miastenia grave, tem uma outra doença autoimune, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença em que a pessoa produz anticorpos contra a bainha de mielina dos axônios, ou seja, das células nervosas. E, portanto, isso prejudica também a transmissão nervosa, a transmissão de informação através do neurônio. Né? O que se descobriu em relação ao cigarro e esclerose múltipla? Né? Se descobriu que os pacientes com esclerose múltiplas que fumam têm maior atividade da doença, tem uma taxa maior de atividade da doença, tem mais surtos, os surtos são mais intensos, né? E, portanto, isso ocasiona mais atrofia cerebral. Porque a esclerose está associada a isso, né? Atrofia cerebral de áreas do cérebro provocadas pela inflamação e, além disso, portanto, né, conseguiu-se documentar que o tabagismo está relacionado a pior prognóstico, mais incapacidade neurológica da pessoa. Né? Bom, além de doenças autoimunes, né, nós não podemos esquecer das doenças vasculares cerebrais. Dos vasos, das artérias, né? O tabagismo está associado a AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, tanto isquêmico, por falta de sangue, por entupimento de artérias do cérebro, oclusão de artérias do cérebro, assim como AVCH, ou seja, acidente vascular cerebral hemorrágico. Né? Tanto é que quando no pronto-socorro, né, quando o paciente infarta, a primeira pergunta é... Cigarro. Se você fuma, né? Sim. AVC também, né? Também. É a primeira pergunta. Sim. Você fuma? E não é porque a gente é chato. Não, é porque a gente tem não correlação. Quer ser chato, a gente não quer culpar quem fuma. Muito pelo contrário. Mas é que a gente sabe das dificuldades, mas é um dado importante para o nosso raciocínio clínico. Exato. Raciocínio clínico e tratamento. Não é para condenar ninguém. Exato, com certeza não. Tá? Então, as pessoas que fumam têm risco maior de acidente vascular cerebral isquêmico, AVC isquêmico, assim como risco maior de acidente vascular cerebral hemorrágico. E dos acidentes vasculares hemorrágicos, né, foi demonstrado... O sangramento na cabeça, isso, né? Ou seja, sangramento dentro da cabeça. Foi demonstrado que o cigarro aumenta o risco, aumenta a chance de sangramento intraparenquimatoso. Nós chamamos isso de hemorragia intracerebral ou hemorragia intraparenquimatosa, sangramento no tecido do cérebro. E também o que nós chamamos de hemorragia subaracnoide. A maior causa da hemorragia subaracnoide, ou seja, sangramento para dentro do espaço onde circula o líquido do cérebro, que é o líquido céfalo-raquidiano, é a água do cérebro. A maior parte das causas seria sangramento de aneurisma. Só um dado para exemplificar, as pessoas que fumam têm cerca de 4 vezes mais chance de ter aneurisma cerebral do que a população que não fuma.
Ou seja, o cigarro tem relação direta com a formação de aneurismas. Com a formação de aneurisma e com o rompimento dos aneurismas. O rompimento, as pessoas que fumam sangram mais. Né? Os trabalhos mostram isso, que as pessoas que fumam sangram mais e sangram mais em idade mais precoce, ou seja, em idade mais jovem. Né? Bom, além de aumentar o risco de desenvolvimento de aneurisma e sangramento, o cigarro, quando associado à hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a pressão alta, né, esse aumento de chance sobe para 7 vezes mais que a população que não fuma. De rompimento de aneurisma. Né? De desenvolvimento de aneurisma, de encontrar um aneurisma. De encontrar um aneurisma que não rompeu, né? Tá. Aumenta para 7 vezes. 7 vezes, muita coisa. Isso. Né? E em relação a sangramento, a pessoa que fuma, em relação à pessoa que não fuma, a pessoa que fuma tem chance 2 vezes mais de sangrar o aneurisma do que a pessoa que não fuma. Ou seja, e o mecanismo do aneurisma é o mesmo do efizema, tá? É o mesmo de ativação efizema, de elastase, ativação tal, né? Rompe o colágeno e começa a fazer a bolinha. Nós vamos ter um podcast só de aneurismas aqui, tá? Legal. Só para recordar o seguinte, quando a gente fala de aneurisma, qual é o principal fator causador? O primeiro, cigarro. Segundo, cigarro. Terceiro, cigarro. Depois veio outras causas. Metade dos pacientes que têm rotura de aneurisma morrem em casa. E 60% não volta a fazer o que fazia antes. Não consegue voltar. É uma hemorragia extremamente grave, né, Edson?